Começou o nosso primeiro episódio do Futuro do Marketing, onde a gente vai falar sobre os mitos e as tendências do marketing em ambiente digital. E comigo está aqui a Marta Gabriel e o grande Luciano Calil. Tudo bem, gente? Tudo ótimo, Kiso. Bora lá falar sobre o futuro do marketing? Bora lá, Calil, que hoje está aqui quente com a gente para falar sobre várias tendências, né? Em comemoração, inclusive, do nosso lançamento do livro Trends. Marketing na era digital, futuro do marketing. Aqui, ó. É isso aí. Ali a Marta está mostrando um pouquinho ali. Disponível somente no Kindle, né? Esse é um fato importante, né? A gente vai falar mais sobre o livro daqui a pouquinho, mas antes de mais nada, vamos explicar o porquê que estamos fazendo um podcast. E muita gente pediu um podcast nosso, né? Muitas vezes, né? Então você que pediu um podcast nosso, chegou a hora. Né, Marta? Exatamente. A gente, aliás, estava com esse projeto desde o ano passado, né? Exatamente. E aí com o livro, falando sobre tendências, futuro do marketing, etc., a gente resolveu aprofundar e ter episódios sobre isso e aqui estamos. É isso aí, para ficar antenado, né, no que está acontecendo no marketing. É isso aí, profundidade, né? Acho que é uma coisa que a gente vai ter nesse podcast. E por falar nisso, vamos falar um pouco da estrutura, né, do podcast. Isso, da estrutura. Como é que vai funcionar isso, né, Porque Marta? os episódios, exatamente, que os nossos episódios, eles são pensados para a gente trazer como uma revista as mesmas estruturas temáticas, né, cada vez. Então todo episódio vai ter mitos, é ou não é? Vamos ver o que tá... Começar, né? Mitos e verdades. Porque existem muitas polêmicas, né, inclusive, que a gente vai precisar aqui falar... E os mitos de cada uma dessas tendências, né? Tem muito mito. Aliás, é uma das coisas que me incomodam há muito tempo, né? Quando eu escrevo livro, quando faço palestra, a gente vê que é muito fácil uma nova palavra se esparramar, que aí muita gente falando daquilo sem ter um conhecimento adequado, isso atrapalha. Por que é legal também a gente ter isso em todos os episódios? Porque isso atrapalha a estratégia. Quando você não sabe o que é aquilo, você não sabe como usar aquilo. Então, nossa função aqui é caixa de ferramentas. Vamos ver como é que a gente tira os mitos. Mas, além dos mitos, a gente vai discutir cada uma das tendências, né, Kiso? Exatamente, né? Sempre em cada uma das tendências, e em cada um dos episódios, inclusive, né, a gente vai falar sobre oportunidades, ameaças, né? Cases. E aí, no final, a gente vai falar sobre algumas coisas mais lúdicas, dia a dia, uma série, um filme, né? Aqui somos todos cinéfilos, todos, Calil, Kiso, eu. Então, uma série, um filme que tem a ver para fazer você pensar sobre aquilo. Livro, a gente adora livros. Né? Referências importantes. Exatamente, e referências de maneira geral. E no final, a gente vai tentar, não estamos prometendo, mas estamos aqui bem... com vontade, com determinação de fazer um takeaway para vocês. É muito bom, né, Calil? Takeaway sempre é válido para as pessoas já saírem do episódio com alguma coisa ali para fazer na prática, né? Executando. Exatamente. Pelo menos algum estudo, né? Pelo menos alguma coisa buscar, que mude, né? 1% a sua vida, tá? Exatamente. No marketing. Então, olha só, a cada episódio, teremos 20 episódios nesta temporada. Então, estamos iniciando a primeira temporada. Serão 20 episódios, então fique com a gente aí até o final. E a cada episódio a gente vai falar e explorar mais sobre uma tendência que está no livro, mas também tem outros temas que estarão apenas no podcast, né? Isso na temporada. Mesmo. E a ideia, né, Marta e Calil, que a gente continue outras temporadas, porque tendências sempre terão. Isso. Inclusive, pode ser que o mesmo tema apareça novamente outra temporada, porque é muito dinâmico, né? Era até legal falar, porque quando a gente pensou em fazer um livro de tendências, futuro do marketing, a gente estava pensando nos mundos. Na realidade, a gente abordou um recorte daquele mundo, mas, por exemplo, se a gente falar do social, é um mundo de coisas, né? Se a gente falar de comunidades, é um mundo. Se a gente for falar de neuromarketing, que é um dos capítulos que tem aqui, também é um mundo. Então, games, cada um deles tem todo um universo para ser tratado com foco óbvio. Nosso foco aqui é marketing. E nesse primeiro versão do livro, foram escolhidos os que agora estão bombando. Então, quando a gente fala de e-commerce, live commerce é uma das tendências que estão bombando agora. A gente tem alguns recortes, mas a gente não sabe amanhã. Então, se aparecer alguma outra emergência, né, alguma coisa emergindo que é interessante discutir, a gente vai discutir aqui para cada um desses mundos. Então, para esse primeiro, vamos falar aqui dos capítulos, vamos, Calil? Boa. Vamos falar dos capítulos que estão no livro, que a gente vai dar uma... Porque, na realidade, o livro tem os capítulos que são
As tendências que a gente selecionou, né? Aliás, uma coisa que é legal também a gente falar aqui é que a gente se apoia muito na metodologia do Hype Cycle do Gartner, que traz ano a ano quais são as tecnologias que estão entrando como, né, subindo a ladeira lá de encantamento, as tecnologias que já estão descendo, as que já estão no vale das decepções e as tecnologias estão indo para o platô de produtividade. Então, analisando isso ano a ano, a gente sempre tem alguma coisa nova ou alguma tendência que não se concretizou, alguma que aparece de repente, então, né, mudou na curva, então a gente sempre tem, com base nisso, os episódios. Então vamos conversar aqui sobre os que a gente elegeu, são 14, né? E aí a gente vai bater um papinho para pincelar cada uma delas, depois nos episódios nós vamos aprofundar. Vale só lembrar uma coisa super legal, né? Esse é um livro organizado por nós, mas que temos aí 14 coautores, né? E cada somos em 14, né? Somos em 14, né? Contando com a gente, nós somos em mais 14. 11, E cada autor ali, de alguma maneira, especialista naquele assunto, porque vivencia aquilo dentro do contexto do marketing, né? Isso. A gente sempre trouxe para dentro do contexto do marketing, né, Calil? É isso mesmo. Sempre na nossa comunidade, né? Também puxar um gancho aqui para a comunidade do marketing na era digital. É isso aí, faz jabá aí, Calil. Faz jabá da comunidade. A gente tem lá, tem a jornada também, né? A gente já tem centenas de pessoas que passaram pela jornada do que a gente oferece lá, do Insider. E também trouxemos especialistas lá, né? Que dão as aulas de cada tema dessa jornada para que os alunos se transformem e a gente vê conteúdo produzido por esses alunos dentro desse ambiente, mas sempre com esse olhar de inovação, do que está acontecendo agora, da melhor pessoa daquela área para falar daquele assunto. Então, vocês conseguem ver um pouquinho disso também dentro da comunidade. Isso é legal falar, porque de tudo que a gente vai falar aqui, são tendências que também afetam outras áreas, né? O nosso foco aqui é como que cada uma dessas afeta o marketing. Então, acho que vale até explicar um pouco, né, que o marketing na era digital começou em 2010, com a visionária Marta Gabriel, a primeira edição. 10 anos depois sai a segunda edição e a gente decide juntos receber aqui, né, com muita honra, o convite para fazer a segunda edição junto com ela. Mas a gente decidiu criar uma plataforma em torno do marketing na era digital, né? Para que aquilo não se resumisse ao livro, mas sim para que a gente pudesse ter a jornada Insider, né? Que é o Insider do marketing na era digital, a comunidade em torno disso, que deixa aquilo vivo, né? Então, cada Insider escreve, né? Para o blog da comunidade diariamente, né? A gente tem ali já centenas, né, de artigos, milhares de artigos já. Muito bom. E aí, então, temos o livro, temos a comunidade, temos a jornada e agora temos o Trends do marketing na era digital. E o podcast também, a gente está em todas as plataformas, né? Aliás, isso é legal de mídias sociais. Isso é legal também porque essa é uma das grandes tendências, que não é no marketing, mas pensando agora em estratégia de negócios, de você pensar de forma mais ampla, interconectada, com sinergia entre todas as ações que você faz, que aí você atinge um algo maior, que é o que o pessoal chama de propósito, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela tá batida, então aquilo que a gente falou, as palavras vão se desgastando, mas na realidade é o propósito do que a gente quer fazer. Então, se juntar nós três, a gente tem uma visão muito clara de que é necessário educação na área, que é necessário os pequenos, os grandes, não importa se você é executivo ou é um profissional entrante na carreira, precisa conhecer os fundamentos para conseguir trabalhar com isso, para conseguir ter resultado. Como o ambiente vai ficando mais complexo, que isso está acontecendo no mundo inteiro, todos os ambientes estão ficando mais complexos, você precisa conhecer mais coisas, né? Tem uma frase que eu falo que é: quanto mais complexo o ambiente, mais sofisticado tem que ser os seus agentes, ou seja, tem que ser mais sofisticado pessoas, processos, tecnologias, entender do que está acontecendo. Então, nesse contexto, acho que essa é a nossa missão, né? Com o marketing na era digital, a nossa missão, pensando no nosso objetivo, no nosso propósito, é conseguir facilitar essa educação para todo mundo, né? E nós que estamos nos educando constantemente. Exatamente, né? E porque o ambiente digital é muito dinâmico e aí exige
exige, né, que a gente esteja falando sobre esses assuntos constantemente para pegar o que está acontecendo naquele momento, né, no contexto do momento, né, Marta? Que aliás é o que nós vamos fazer aqui, então a nossa função aqui é essa, vamos trazer só coisas, e de forma objetiva, o mais objetivo possível, até a expectativa das pessoas. Os episódios devem durar 30, 40 minutos, talvez um pouquinho mais, dependendo do dia, e a gente sempre deve ter um convidado, né, que é justamente um especialista, que ilustra com cases, traz uma outra visão que complementa da gente. Então, já que a gente é coerente com a complexidade requer colaboração, para que cada um domine o seu quadradinho ali e a gente forme um Lego lindo, né? É isso aí. Muito bom. Né? Vamos então, falar aqui lá. então dos nossos capítulos do livro. Agora chegou a hora da gente resumir rapidamente cada capítulo para você entender, né, a construção do livro. E também depois a gente vai falar dos episódios do podcast, quais são os episódios, para que você já comece aí a se programar para não perder nenhum. Começando o primeiro capítulo do livro, que é do Social World, né, que é o mundo das mídias sociais, escrito por mim, né, então eu escrevi esse capítulo. Ele resume bastante, né, as plataformas de mídias sociais e essa evolução daquilo que foi um dia apenas uma plataforma de rede social e como que aquilo foi se transformando e adicionando novas camadas ou universos, né? Eu até chamei de multiverso das mídias sociais, porque ele foi adicionando camada de entretenimento, camada de e-commerce, camada de entretenimento por causa dos creators, né? Camada de e-commerce, e vai agora adicionando as camadas de NFT, e vamos chegar até a história do metaverso, que no próximo episódio, inclusive episódio número 2, vai ser sobre metaverso com a Marta Gabriel. E o segundo capítulo? O segundo é sobre commerce, né? O Commerce World. E assim, o commerce tá passando por uma revolução, né? Todo dia a gente vê novas formas de pagamento, novas formas de entrega. E dentro do mundo das redes sociais também, né? Dentro do social commerce, também revoluções, porque a gente vê que a nova geração, ela não procura os produtos no Google antes. As pessoas até 24 anos agora, elas, quando vão procurar algum produto, ou uma loja, um restaurante, eles vão na rede social fazer a busca, entendem lá como que são os comentários das pessoas, os produtos, e aí a primeira busca delas sobre antes de fazer uma compra, é na rede social. E aí você vê um movimento, né, das redes também trazendo todas as ferramentas para que a venda aconteça ali dentro daquele ambiente. Então, o marketing também, cada vez mais a pessoa tem que se adaptar e entregar, né? O comércio eletrônico, ele vai estar em todo lugar. Ele está não só no site, mas ele está no celular, ele está no relógio, ele está acontecendo dentro das redes, dentro de ambientes novos. E aí a gente vai ter o capítulo lá de explicações sobre isso, né? E tem um dado aí que você falou, né? Que é super legal, né? Porque hoje a população brasileira, que é uma das populações mais ávidas, né, por tecnologia, redes sociais e tudo mais, na internet como um todo, 77% da população brasileira conectada, né, já usa, de fato, a internet para procurar informações sobre uma marca, sobre um produto, serviço, antes de entrar em contato com ela, antes de comprar, né, para validar ou para procurar mais informações. E dentro desse contexto, 63% dessas pessoas fazem isso em primeira instância nas plataformas de mídias sociais e em segunda instância em um buscador como o Google, né? Então, pela primeira vez passou, né, Calil? O mídia social passa buscador, primeira vez agora, e tem uma pesquisa da Gartner também que fala que em 2026, 60% das compras serão feitas dentro do ambiente da rede social. Boa. Então, também a gente tem que ficar de olho. Porque a gente vê a tecnologia, ela vai fazendo o quê? Ela vai trazendo possibilidades, mudando o comportamento das pessoas. A partir da hora que você tem novas possibilidades e mudança de comportamento, é fundamental que você mude a estratégia. Então, o que a gente está vendo, que a gente vai discutir aqui, eu acredito, por anos, todos esses mundos, né? Então, o social, ele vai evoluindo, e-commerce vai evoluindo, games vai evoluindo. Até se a gente der um passo para trás, um dos capítulos de games, que é o Charles que escreveu, se a gente voltar lá
pro comecinho, a gente passou uma década estruturando a internet para a gente se comunicar. A partir da hora que você tem comunicação, você não quer só mais ser amigo do outro, você tem objetos comuns com o outro, e os jogos aproximaram as pessoas. Então a gente tinha fazendinha, a gente tinha os outros tipos de jogos, agora a gente está podendo levar isso muito mais integrado para um ambiente 3D, virtual. Então a gente deve ter, a gente já viu a gamificação, todas as redes sociais são, então veja como todas essas tendências que a gente está falando, elas se misturam. Inclusive quando a gente foi pensar na estruturação dos capítulos, é complicado, porque quando a gente fala de marketing de conteúdo, ele permeia todas as outras estratégias, e-commerce, social e todas as outras. Game é um tipo de conteúdo, mas também é um tipo de estratégia, dependendo como é utilizado. Então perceba que essa evolução, ela vai continuar, né? Então a gente não tem uma revolução, a gente tem uma evolução. Eu falo isso de metaverso, nós vamos falar daqui a pouquinho de metaverso, a gente continua o tempo todo e vai continuar cada vez mais, porque está acelerando, né? É verdade, né? É uma convergência, né? Tanto que acho que em todos os capítulos você tem alguma coisa sobre outro capítulo. Isso, né? exatamente. Não tem é complexidade, né? Complexidade é isso, você está ligado a muito mais coisas, conectado a muito mais coisas, você não consegue se desvencilhar, né? E falando de coisas conectadas, temos o nosso terceiro capítulo, né? Do Smart World. Smart World, então, conforme a gente vai tendo, aliás, muito do que a gente vai falar aqui, tem o mundo cripto também, que é um dos capítulos, que fala de blockchain, etc. Tem o capítulo de metaverso, NFT. O que a gente percebe? Que conforme a gente vai tendo tudo conectado e a gente começa a ter tecnologias inteligentes, a gente começa a poder analisar padrões, predições, a gente começa a poder tomar decisões muito mais assertivas com quem está ali para a gente fazer a ação, ou quando que aquele consumidor, usuário, quando aquele público nosso vai precisar daquilo. Então, o Smart World, que envolve dados, então tem um outro capítulo aí que fala sobre IoT. Depois a gente não precisa tratar capítulo por capítulo, mas a gente está dando um panorama. A IoT, a internet das coisas, ela permite que a gente tenha uma captura mais específica de dados em determinados ambientes, locais, etc. O nosso celular, inclusive, é um dos primeiros dispositivos de captura de dados. Quando a gente começa a colocar isso em tudo quanto é lugar, você tem dados locais, dados pessoais que pode usar, tá? Dados que enriquecem qualquer tipo de análise. Você tem sistemas inteligentes cada vez mais sofisticados para fazer análise desses dados, você começa a ter uma assertividade de ações. Então, se a gente pegar, tem um outro capítulo que é sobre Data Driven, veja como está tudo ligado, né? Os dados que você coleta pelo IoT e os dados disponíveis na rede, analisados com processos inteligentes, sistemas inteligentes e utilizando blockchain para fazer transações, etc. Aí você tem esses dados para direcionar o negócio, que é o Data Driven, você começa a estar num outro patamar. Então é isso que a gente está falando, né? A aspiração das pessoas que trabalham com marketing é entender cada um desses recortes para poder ter mais assertividade. Então no Smart World a gente tem o Marcelo Trevisani, né, da IBM. Marcelo Trevisani, da IBM, exatamente, né? E no caso do E-Commerce World foi o Pedro Sobral. Da Tray. Isso. E o Games foi o Charles, né? O Charles Schwester. E o quarto capítulo, falando de Data Driven Marketing, é exatamente sobre esse assunto, que foi escrito pelo nosso querido Ney Grando, né? Isso. E Data Driven Marketing, de fato, né? Liga muito dessas coisas. Eu acho que eu até anotei aqui, né? É o elo, que eu acho que liga praticamente tudo que a gente vai falar aqui, né? Mas principalmente pela questão das fontes de dados. A gente vai ter diversas fontes de dados. Então, o e-commerce vai ser uma fonte de dados, a mídia social vai ser uma fonte de dados, a coisa conectada vai ser uma fonte de dados, né? E tudo isso interoperável, todos eles se comunicando, independente de um ser humano, né? Esse é o ponto, né? Da ideia do Smart World, né? E ajudando a gente a tomar mais decisões, ou até mesmo tomando decisões por si, dependendo do nível de inteligência. Né? E no nível, com foco no humano, né? Então também é bem importante a gente trazer isso, porque quando a gente fala de Smart World, quando a gente fala de tecnologias inteligentes, é sempre você trazer a melhor experiência, trazer o melhor resultado para todos. Lembrando que marketing é troca, né? Voltando lá para o marketing na era digital, marketing é troca. Então, como que você usa os dados para que você dê a melhor experiência para quem está ali com você naquele momento? E o nosso quinto capítulo foi um capítulo sobre Digital Legal. Isso.
trazendo um pouco de lei para o mundo que era meio sem lei, né? As pessoas vendiam dados, se via muita troca de dados entre empresas, de informações que não deveriam ser trocadas. Afinal, às vezes eu dei o meu dado para uma empresa e aí outra empresa está me ligando usando aquele dado. Então, veio a lei aí para regulamentar um pouco melhor isso. Muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda. Muito enriquecimento de base, então as pessoas deixavam um pouquinho de dado em cada lugar, aí depois existia uma troca, e aí a lei veio para acertar um pouco isso, né? E aí existe um movimento das grandes empresas, do Google, do Face, trabalhando com first party data, né? Obrigando na hora que você faz um anúncio, você ser dono daquele domínio, né, dentro do Face, dentro do Google, acabando com os cookies também. Então você vê os movimentos das grandes empresas obrigando você a se adequar, né, para trabalhar dentro da lei, e aí você vai ter que ser cada vez mais inteligente para conseguir trabalhar e sem consumir, né, sem fazer essa compra de dados das outras empresas em estratégias da sua própria empresa, né? E tem uma outra dimensão que é, se você não tiver de acordo com a lei, você tem riscos enormes, não só de multas, etc., mas de percepção, reputação, né? Então, hoje a gente tem visto uma ascensão da consciência sobre privacidade, segurança de dados, respeito, e isso faz uma diferença muito grande na reputação que uma organização tem, além da multa, que as multas, dependendo do tamanho da organização e o tipo de problema que você tem com os dados que não são seus, e aí é uma dimensão grande, é lógico, a gente está fazendo alguns recortes, mas você tem parceiros que eventualmente precisam utilizar os dados em determinadas situações, então tem todas as regras, né, do LGPD. Então, de novo, é fundamental, a gente vai ter tem um capítulo incrível, Renato Grau, né, que escreveu. Sim, Renato Grau. E a gente vai ter também convidados aqui para falar sobre isso, aprofundar um pouquinho. Boa. E nosso 6º capítulo é sobre ESG World, escrito pelo Anderson Gods, né, Marta? Yes, exatamente. ESG, para quem, né, tem acompanhado, quanto mais tecnologia a gente começou a ter, 2020, tudo começou a ficar conectado. ESG não é uma coisa nova, começou bem lá atrás, mas a gente começou a ouvir falar, né? Então, várias coisas que a gente começa a ouvir falar de repente, provavelmente ela não é nova, mas ela começa a ganhar relevância. Então, quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente corre o risco de perder a nossa humanidade se a gente não prestar atenção naquilo que pode afetar negativamente os humanos. E aí, quando a gente fala os humanos, que vai além da tecnologia, que é o meio ambiente, afeta os humanos. Quando a gente fala de economia, afeta os humanos. Então, ESG está ligado com governança, com a diversidade, com a sustentabilidade. A gente tem visto esses movimentos acontecerem, mas agora também virou a obrigação de toda empresa colocar na sua governança ações que incluam tanto diversidade quanto toda a parte de sustentabilidade como a parte do DNA, né? Você tem que operar dessa maneira. E isso é bem interessante, porque como a gente viu em 2020 uma aceleração tecnológica, a tecnologia, quando ela entra sem nenhum tipo de governança, sem nenhum tipo de critério, ela pode causar tanto dano quanto ela pode causar de benefícios. Então, a gente, daqui para frente, vai ser cada vez mais cobrado, que nem o LGPD, cada vez mais cobrado que você tenha uma postura ética, correta, sustentável, humana, com a diversidade. Tanto que uma coisa que eu gosto de falar é que a diversidade não é só uma questão de você ter justiça, de você ter igualdade, mas você respeitar as diferenças é humano, né? É uma coisa que é bom, é de coração. A gente deveria fazer isso desde sempre, né? Então, ESG também, a gente tem um capítulo sobre isso, vamos ter um papo gostoso. E não está na ordem aqui, né? Mas um dos capítulos do livro é de Consumer World, que foi escrito pelo Luiz Gustavo Pacete, que hoje está na Forbes também, escreve para vários lugares. E ele falou sobre Phygital, né? Isso foi super bacana, porque a gente está, de fato, agora depois... Não é que a pandemia acabou, né? Mas depois da flexibilização, né? A gente começa a voltar, né, para a rua, sem máscara e tal. Mas muita coisa não vai voltar, porque muita coisa mudou
para sempre, né? E uma das principais coisas que mudaram é o comportamento do consumidor em relação à compra e consumo no ambiente digital, né? Principalmente nos e-commerces, né? Então a gente teve ali uma enxurrada de novos e-shoppers, vamos dizer assim, né? Que nunca haviam comprado antes na internet, passaram a comprar e não querem mais voltar a comprar como antes, né? Entenderam aí os benefícios, né, de se comprar online e vai continuar. Mas no momento que a gente tem essa flexibilização, o que acontece com as lojas físicas? Elas vão acabar, né? Não, o que a gente está vendo agora é que as lojas físicas, de fato, precisam ter uma adaptação, né? Eles também precisam sofrer, né? É porque a gente viu uma transformação, de novo, né, do comportamento das pessoas. E é legal porque no começo da pandemia, quando a gente discutia, né, então todo mundo começou a discutir o que vai acontecer, e na época a gente já falava que vai ficar um residual. Na hora que você pode voltar a fazer determinada coisa, quando você aprendeu a fazer coisas novas, e mesmo quando depois você pode voltar a fazer as coisas antigas, um pouco daquilo que você aprendeu que é bom vai ficar. Então a gente está vendo agora, inclusive é legal falar que não é só para quem não tinha comportamento digital. Então vou dar até um exemplo comigo. Eu sempre fui super digital, eu compro já livros pela internet desde os primeiros sites de livros, mas eu não tinha o comportamento de comprar comida, por exemplo. Comida era uma coisa que eu tinha 2, 3 lugares que eu ligava, pedia comida e vinha. E a partir da pandemia, eu comecei a utilizar aplicativo de comida e hoje, que a gente pode, né, eu peço muito mais no aplicativo, então muda o comportamento daqueles que também estão. E a gente pode discutir num outro episódio aqui a questão de coisas que funcionavam antes da pandemia e não estão funcionando direito mais, ou da mesma forma mais, né, com aquela mesma estratégia, depois que a gente teve uma sobrecarga de players nessa área, que é o caso de cursos online, lançamentos. Então, veja como a estratégia tem que mudar, porque o comportamento mudou e os residuais vão ficar aí, né? Tanto que a gente está indo para o mundo híbrido. Não, e mais uma vez, é o que você sempre fala, né? Tecnologia é quem molda o comportamento das pessoas da sociedade, né? E isso ficou muito evidente dessa vez, né? É isso mesmo. Bom, a gente tem também um capítulo sobre mobile. A revolução da voz com o Daniel Davidson, que está aí há bastante tempo, inclusive, nesse mercado falando disso, né, Calil? Ele trouxe aí esse aspecto. Eu sou um entusiasta, né, do uso de voz. Mobile, minha casa inteira... Nós três. Nós três, é verdade. É o Tony Stark lá, é um Jarvis em casa. Com as tecnologias diferentes, mas nós três. Eu ando pela casa, ligar luz, abaixar volume. E aí meus filhos também, então a gente tá acostumado, mas o fato é que a voz ela veio para ficar, né? Cada vez mais aumento de buscas no search também é por voz. Aí a gente tem que pensar em estratégia. Será que eu tô bem indexado ou que eu tô comprando as palavras certas, que o Google vai conseguir interpretar, me achar do jeito que as pessoas falam, do jeito que elas fazem a busca, né? Mesmo vindo para cá hoje, eu pus lá, o Google, ele nem deixa, quando ele sabe que eu tô dentro do carro, ele não deixa eu digitar. Ele me obriga ao uso da voz, porque ele acha que eu vou perder a atenção do veículo. Então tive que vir para cá e traçar a rota pela voz. Então, a gente já fica 10 horas por dia na internet, 5 horas dessas 10 são no mobile, são no celular. E a gente vai usar cada vez mais voz. Como se adaptar a isso, né? E aí tem esse capítulo... Que estratégias, né? Inclusive, eu sou apaixonada por voz, meu mestrado foi voz. Meu mestrado foi voz. Voz XML que usava, né? E na época era interface de voz na web, eu tenho trabalho de arte nessa área. E a voz, se você for pensar... ela é a última fronteira para as máquinas chegarem no diálogo com humanos, porque a oralidade veio antes da escrita. Então, falar, a criança fala antes de escrever. Então, o falar é a forma mais natural de comunicação. Então, conforme as máquinas vão ficando mais inteligentes no sentido de conversacionalmente, né? Essa é uma das grandes áreas de inteligência artificial, a área de linguagem natural, a gente começa a realmente sentir nas máquinas como se tivesse um ser ali, né, um parcel. E as estratégias para isso são infinitas, né? E até é interessante a gente pensar que o telefone celular começou falando. Aí depois a gente não falava mais, a gente só teclava, discava. E agora a gente está começando a falar com outras coisas que não são telefone. Exatamente.
Nossa, é uma mudança, né? Muito rápido, então, né? A gente não percebe, né? E Marta, a gente tem um capítulo sobre neuro, né? Eu sei que você gosta muito dessa área também, Isso, neuromarketing, Pedro Camargo, né? Pedro com o Camargo. grande Pedro Camargo, um dos caras mais incríveis que tem dessa área no Brasil. E então, de novo, né? Conforme a tecnologia em todas as áreas tem permitido a gente ter avanços, inclusive cérebro. A gente sabe que as tecnologias que enxergam o cérebro, que monitoram o cérebro, que começa a entender o que as pessoas estão, porque tudo passa no cérebro, tá, fofos, inclusive os sentimentos. É química do cérebro. Então, quando você começa a entender como que as pessoas reagem, quando você começa a entender cada vez, o cérebro é o nosso controle principal, né? Controle central. Então, se você entender como que as ações que a gente faz, como as pessoas reagem a todo tipo de estímulo, você consegue ser muito mais assertivo de novo. É um outro tipo de dado, né? Então, quando a gente está falando de dados de maneira geral, dados de comportamento, dados biológicos, biométricos, na realidade, os dados cerebrais, como que você se comporta, eles ajudam você a tomar decisões e fazer outras ações muito melhores. A gente tem, já há bastante tempo, o pessoal do marketing falando de gatilhos, né, que não é o termo adequado, hacks talvez seja melhor, mas é tudo já, todos esses gatilhos, ou na realidade os hacks, eles são baseados em viéses cognitivos, que na realidade é o quê? Descobertas da neuro, de formas que a gente atua muitas vezes sem perceber que a gente está fazendo aquilo, e isso tem impactos em compra, ou seja, então o Pedro é uma pessoa incrível para falar disso, o capítulo está incrível, e todos nós, né, se você não sabe disso, você pode deixar, né, de fazer ações interessantes com preço, com cores, com tom de voz, com N áreas que a gente pode melhorar no marketing só em entender um pouquinho mais da parte de neuro. E lembrando, né, que a gente tem uma evolução bastante grande das interfaces, que também é a última fronteira, cérebro humano-computador, e se isso vai evoluindo, você começa a ter conexões em tempo real, eventualmente, de reações, de buscas, Então, a gente está ainda bebezinho nessa área, mas enxergar o cérebro está melhorando e as tecnologias que permitem isso estão melhorando, as integrações estão melhorando. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento dessa área, mais a gente pode aproveitar disso para fazer de forma ética, Sim. esse tipo de uso de informação. Muito legal, né? É fascinante esse assunto, né? De neurociência e neuromarketing, né? Fiz um post recentemente sobre... eu vi, ficou ótimo, então, sobre ficou isso, excelente, né? A neurociência dos e-books, as imagens dentro dos e-books. Isso. Que, na verdade, serve para qualquer coisa aquilo lá, né? Então, mas isso que... desculpa, te interrompi. Mas isso, às vezes, eu fico nervosa, porque a gente, quando vê a neurociência, tem todas as estratégias de conteúdo. E aí, conteúdo pode ser desde o espaço da loja, né? Então, qual cor que você usa, o que está adequado para causar determinado tipo de emoção, ou tem uma tendência maior. E serve para e-book, serve para livro, serve para roupa, serve para tudo, né? Mas muito legal, adorei o post. Teve pessoas que pegaram o post e falaram, nossa, isso aqui serve para interface de sistemas, né? Isso. Entre usar imagens abstratas e usar imagens concretas, né? E o quanto que há diferença no mapa de calor cognitivo, né? Isso. No eye tracking, etc, né? Fascinante. Dentro até desse contexto, né, do cérebro, de alguma forma, o que retém a nossa atenção, né, e os tais gatilhos, a gente tem os games, né, os games que a gente já falou um pouco aqui, que o Charles escreveu, né? Mas se tem um negócio que tá faturando, é game. É game, né? E isso tem até da convergência, né, dos cruzamentos, tem a ver até com a história dos mundos virtuais, né, do tal metaverso aí, que depois tem um mito aí que a Marta vai desvendar pra gente. Mas pega aí, né, Roblox, né, Minecraft, né, e todos esses, vamos dizer, metaversos que estão sendo construídos por aí, estão crescendo bastante em função desse sistema multiplayer, onde você pode criar o seu próprio mapa, o seu próprio mundo, as marcas estão entrando lá, então tem desde Gucci fazendo desfiles virtuais no Roblox, Nike no Roblox com Nike Land, ou mesmo a Havaianas no Fortnite criando o mapa do chinelo, né? A Renner aqui, então não são só as marcas internacionais, os brasileiros também estão fazendo ações, né? Então isso está crescendo bastante, o Charles traz essa visão, né, desses games todos, inclusive das tretas, né, dos games, que tem muita treta aí da Epic Games com a Apple, né, e muito mais, né. Porque é um mercado, que as pessoas
que não acompanharam a evolução do mercado de games, eu lembro que já há 10 anos atrás, quem mais jogava eram adultos, e inclusive mulheres jogam bastante, né? Aí a gente começa a ter aquilo que eu falei, a infraestrutura permitindo que mais pessoas estejam em contato com mais pessoas, e hoje a experiência imersiva, ela é um outro patamar do que a gente tinha antes. Se você comparar Second Life, que é mais do que um game, ele é uma segunda... Bom, a vida é um jogo, tá? Então, até a gente pode começar... por que a gente gosta tanto de jogo? Essa é uma pergunta que a gente poderia fazer. Por que isso engaja tantas pessoas? Porque o jogo, que nem a vida, ele tem objetivo. Nem o jogo entra lá, né? Quando você entra num ambiente, você tem algo que você tem que fazer nele. Na vida, todos nós temos objetivos. Então, tudo que for competição, tem um estudo de cérebro, então neurociência, né, que eu adoro, a competição é a forma que mais engaja as pessoas. Tanto que eu brinco que se você pegar um grupinho de crianças e falar assim, desenha aí, faça um desenho bonito. Vai ter algum tipo de engajamento. Se falar, quem fizer o desenho mais bonito vai, sei lá, né, mostrar para todo mundo, isso gera uma vontade maior de fazer. Então, um dos maiores motivadores é a competição. E pode ser competição positiva, por exemplo, hackathon. Hackathon é uma competição positiva, são competições contra você mesmo, né? Então, basicamente, o game, o nosso cérebro foi configurado da mesma forma que um jogo. Então, por isso que a gente ama jogo. Se você souber, tanto que o Mitcaso Lisboa, que também é um querido amigo nosso, também lida com games há um tempão, ele falava assim, que se você não joga nenhum jogo é porque você não achou o jogo certo pra você, né? Porque na realidade todo mundo tem algum tipo de jogo que atrai mais, que tá ligado com a sua personalidade, etc, né? Desde Candy Crush a, né, Fortnite, tudo. né? Tetris, fala sério. Tetris, o jogo do jogo. Fala sério. Pokémon Go. Pokémon Go explodiu. E olha só, pra você, né, que tá... mas eu não gosto de jogar, não sou ligado nisso. Mas games dentro do livro tem tudo a ver com NFTs. Com metaverso. Totalmente. Né? Com gamificação, de alguma forma. Com estratégia é o que de você tá conteúdo. Colocando, né? Estratégia de conteúdo e tudo mais. Mas não é só isso, a gente também tem, obviamente, não deixamos de lado, né, o mundo dos conteúdos, né, em si. Isso né, falando disso, né, Calil? No mundo dos conteúdos a gente fala de comunidades, né? Tive o prazer de escrever esse O cara esse das capítulo. Comunidades, né? E aí a necessidade das empresas, né, criarem suas comunidades, porque de tudo que a gente falou aqui, a necessidade de criação de conteúdo em massa, né, para estar presente em todos os lugares, de entregar esse conteúdo de forma personalizada para trabalhar alcance, engajamento, para você conseguir conversar com essas pessoas, a questão, né, da lei da LGPD e tudo. Então, você precisar conhecer essas pessoas através de um ambiente proprietário, né, de um ambiente que você criou. Especializado, né? Um ambiente que tenha funcionalidades. Trazer as conversas, né, para não é controlar o diálogo, mas facilitar o diálogo, né, dos assuntos que são interessantes tanto para a empresa quanto para as pessoas, e encontrar esse meio de caminho, que é isso que é o mais interessante na hora que você cria uma comunidade, né, existe o que a empresa quer, existe o que as pessoas querem, e onde existe uma intersecção, que existe a possibilidade da criação desse ambiente para que as pessoas interajam e criem conteúdo junto, e uma se transforme com a outra. A empresa aprende, né, o que ela tem que comprar mais, o que ela tem que vender, e a pessoa se transforma também dentro daquele ambiente através do conhecimento. Então, aí esse capítulo, ele fala disso, de como criar essas comunidades. E até se a gente for falar de comunidades, né, a gente é extremamente impactado pelas pessoas que estão com a gente, que formam a nossa comunidade. Então, você contribui para a comunidade, mas ela te transforma na sequência. Sim. Então, participar de comunidades que agreguem ou que tragam essa fluição, né, que facilite o nosso crescimento, é incrível. E comunidade é um dos grandes temas de tendência. A gente vai ter cada vez mais isso. E aí o Calil vai tirar todos os mitos depois. Nós não vamos nem entrar nos mitos agora. Tem um monte de mito, tá, gente? Mas eu já vou dar uma referência aqui. Que o Community Hacking é o livro do Luciano Calil. Exatamente. Luciano Calil é autor de um livro sobre comunidades. Está aqui a nossa primeira referência do primeiro episódio. Exatamente, que nós vamos trazer para colocar ali junto com os outros livros. É isso aí. Bom, a gente tem mais 3 capítulos nesse livro ainda. Um de cripto, outro de Martech e
Beyond World, porque tem muita coisa ainda que a gente não falou, né? Mas vamos falar de cripto rapidamente, né, Marta? Vamos lá. É a Mayara Souza que escreveu. Mayara é bem jovem, mas é incrível a percepção, a visão que ela tem, a didática que ela tem para falar desse mundo. Então, como cripto ainda é um assunto bastante novo, toda essa, não só cripto em termos de moeda, mas cripto em termos de você pensar no mundo que abraça o blockchain para fazer contratos, para fazer tudo, né? Os NFTs, tudo que a gente está falando aqui. Se não entender, então esse capítulo é um pouquinho mais didático, porque é uma tendência que não tinha tanto pé lá no passado, né? Então é uma coisa que para as pessoas é bastante nova e entender, e é complexo, porque ele muda a lógica bastante do que a gente está acostumado a ver, entender. Para começar, blockchain muda eu vou fazer uma comparação aqui, tá? Da mesma forma que quando a gente começou a ter e-mail ou mídias digitais para mensagem, a gente mudou a forma da comunicação, a gente passou de grandes blocos de informação, que eram as cartas, que você fazia de forma analógica, que precisava de um centralizador para enviar, que são as agências que enviam no mundo inteiro, demorava um tempão e custava caro, eu lembro disso, tá? Porque eu mandava em 1995 carta para amigos no exterior, demorava 3 meses e custava caro mandar carta, depois voltar. Quando você começa a ter as mídias digitais descentralizadas, que são os e-mails, as mensagens depois, você tem tudo instantâneo, aí você começa a ter a fragmentação das mídias, mudou completamente a forma de comunicação. Hoje todo mundo faz o quê? Mensagens super curtas, instantâneas, envia, chega na hora, né? Então você consegue ver, é outro tipo de conteúdo. A mesma coisa tende a acontecer com dinheiro, transações, bancos, a forma como a gente opera com a entrada do blockchain. Então, se antes você tinha que ter a conta num determinado lugar, ou você tinha que ter um contrato escrito que era registrado num determinado lugar, com o mundo de blockchain, a gente começa a ter isso tudo fragmentado do jeito que a gente quiser, super organizado no sistema e ainda com uma inteligência por detrás que faz as conciliações automáticas de contratos, etc. Então, nesse mundo cripto, ele deve contaminar positivamente todas as outras coisas que a gente está falando aqui. Inclusive, quando a gente fala de dinheiro, nem se fala, né? Porque a gente começou com blockchain, com Bitcoin. Depois Bitcoin, a gente começa a vir com outras redes de blockchain, como Ethereum, e a gente tem Ether. E aí, pra você ter ideia, na primeira edição do Você e os Robôs, que eu falei sobre as cripto na época, eu já tinha mais de 100 cripto em 2017, tá? Que foi quando eu lancei o Você e os Robôs. Se a gente for olhar agora, especialmente depois da pandemia, e agora cada um pode cunhar a sua própria moeda, não dá nem para rastrear mais, né? E as funções específicas das moedas. Então, assim, é um universo, eu acho que de todos os capítulos, esse é um que precisa um pouquinho mais de esforço técnico e você tem que praticar para você entender. Eu brinco que tecnologia é que nem honestidade, né? Quem não tem não sabe o que é. Você tem que ter a honestidade tecnológica. Então, a Mayara traz bem didaticamente o que é o blockchain, a interferência com isso, e isso afeta os outros capítulos. Então, a gente falou do cripto, tem um outro que você falou, cripto... Tem o Beyond World, que obviamente fala da Web3, né, que tem pezinho aí, né? Não, mas tem mais um outro que você tinha falado. Você falou cripto, os 3 últimos eram... Martech, cripto... Martech, então. Isso. Martech é bem interessante também. É o Pir Marcondes que escreve, querido Pir, dispensa apresentação, né? O Pir é um dos pioneiros, visionários do mercado de marketing. Quando a gente fala das startups de marketing, com finalidade de resolver problemas específicos de marketing, são as Martechs, veja como... As Martechs são necessariamente alimentadas pelas tecnologias que causam a diferença nesse processo de marketing. Então, se você pensar que cada startup ela soluciona um problema muito bem solucionado, daquele granulometria que a gente tinha, ela precisa de um diferencial muito grande naquilo. Então, ela vai usar tecnologias de blockchain, de inteligência artificial, machine learning, vai usar alguma estratégia de jogos, vai usar... Então, esse capítulo que dá um mapeamento, né, do que são as Martechs, como elas estão acontecendo, várias delas, inclusive o Kiso tem uma Martech, né? O Kiso é fundador, nós pioneiro. Nós temos, né, Calil? Calil também, né? Porque a Squid também e a de comunidades que está na Squid, né?
Então, se vocês forem pensar, as Martechs, que nem nas outras áreas, né, elas trazem muito interessante, não é infraestrutura, elas são uma granulometria, né? Aquilo que a gente fala que para ter um concreto bom você precisa ter os vários tipos de componentes, né? Pedra grande, pedra pequena, que são os pedregulhos, areia, cimento, Parênteses, água, né? etc. A Marta é engenheira de formação, né? Então ela sabe o que está falando. Eu sei o que eu estou falando, tá, gente? Então, para fazer um ambiente de marketing bastante rico, a gente precisaria de os grandes, eles têm uma função, mas as Martechs vêm como aquela coisa, o cimento, né? Elas vêm trazendo essa inovação num nível bastante grande que faz o negócio ir para cima, né? A gente faz a coisa crescer com a inovação que vem das Martechs. E por último, que é o capítulo que eu escrevi, né? Que é o Beyond the World. Beyond the World é a gente sempre pensar o que está vindo um pouquinho mais para frente, né? Então, quando a gente fala de futurismo, quando a gente está analisando o mercado hoje, é pesquisa de mercado. Quando a gente fala daqui 5 anos, são tendências. Quando a gente fala que 10 é futurismo. Então, a gente está pensando em Beyond the World é como daqui 10 anos. Só que o recorte que a gente escolheu para esse livro, para essa edição, pelo menos, do livro, foi falar de uma das coisas que são faladas demais hoje na mídia. Se você contar hoje, acho que é o termo mais falado, ganhou de inteligência artificial, né, que era o termo mais mencionado, etc., que é metaverso. Então, metaverso, NFT, apesar de serem coisas que não são novas, têm raízes lá de trás, começaram a ser muito faladas. E quando uma coisa começa a ser muito falada, tem muita confusão em cima dela também. Sim. Então, eu trago nesse capítulo para a gente discutir, e o nosso próximo episódio vai ser sobre isso, especificamente, então não vou dar nenhum spoiler. Boa. No próximo a gente fala. E Kiso, próximo episódio, hein? Fica aí. Próximo episódio, fica aí que vai ser bastante legal. E Kiso, fala aí, já que a gente está falando do livro, a gente podia fazer alguma coisa legal, um benefício para quem está ouvindo a gente, está assistindo a gente nesse podcast. O que a gente faz, Kiso? A gente acabou de resumir todos os capítulos, né? Então, se você prestou atenção, né? Porque a gente resumiu aqui as principais tendências, futuro marketing. O que você acha, né? Da gente pedir para as pessoas fazerem um post, um stories com algum insight deste episódio. Por sinal, a gente poderia fazer isso em todos os episódios, né? Isso. Se você fizer um post com algum insight desse episódio, marcando Marketing na Era Digital, MKT na Era Digital, @MKT, com a nossa hashtag também, Marketing na Era Digital, e a gente vai olhar. Então, assim, quem fizer, acho que quantos que a gente pode fazer, Marta? 40. Vamos fazer 40? Tá bom. Então, os 40 primeiros que fizerem um post com algum insight deste episódio, marcando a gente, colocando a hashtag, a gente vai mandar por inbox um link, Calil. Dá para fazer um link? É um link. Um link direto para resgatar o livro no Kindle. Para baixar isso. Só tem para Kindle, tá, gente? Foi feito intencionalmente para Kindle. Então, o Trends Marketing na Era Digital, os 40 primeiros, corre lá, os 40 primeiros, mas um insight legal, tá? E se o insight for legal, você corre o risco da gente repostar, da gente republicar, se o insight for legal. Isso aí, olha só, a gente pode fazer isso em todos os episódios. Isso. Tem sempre um presentinho, né? Exato, em cada episódio nós vamos trazer algum benefício para quem está aqui com a gente, então quem ouvir o episódio primeiro, provavelmente vai ter os benefícios, que tem uma quantidade limitada, mas para quem postar, para quem trouxer um insight de cada episódio, de todos, são 20, né? A primeira temporada são 20, não é isso? 20 episódios. 20 episódios. No último episódio, então, para quem postar nos 20, nós vamos explicar no próximo o que é isso aqui, né? A pessoa vai concorrer, se for um sócio já ganhou, tá? Então, bora lá. Senão, a gente vai ver qual é o critério de desempate para ganhar um NFT do Marketing na Era Digital Trends, que tem vários benefícios também, mas a gente vai falar isso depois, tá? Que, por enquanto, não é vendido, né? Nós vamos começar a vender em breve e você vai ganhar. Mas a Marta já tá inventando história aqui, né, Marta? Já vai dar um NFT já. Tá tudo bem, né, Calil? Ela falou, ela que manda, tá falado. Bom, por falar nos 20 episódios, deixa eu falar pra galera, né, que tá escutando a gente, quais são esses 20 episódios que vem por aí? O próximo episódio é sobre metaverso. A gente vai ter episódios sobre o multiverso das mídias sociais. Quem será que vai estar nele, né? A gente vai ter um episódio sobre Martech.
games, digital, smart world, NFT. A gente vai ter um episódio só sobre NFT. Só sobre NFT, ele merece. Muito legal, hein? Um episódio de influencer marketing, creators, né? E tudo isso que gira em torno dessa história. Um episódio sobre hiperautomação de marketing. Esse vai ser bom, hein? Vai ser legal. Esse vai ser, eu vou estar aqui, obviamente, mas isso, Nós vamos até eu gostaria de escutar se não fosse com a gente. Um episódio só sobre comunidades, é claro que vai ser com o Kalil, né? Um episódio sobre voice marketing, outro sobre inteligência artificial na criação de conteúdo. Esse aqui vai dar bom, hein? Esse aqui eu acho que todo mundo vai querer escutar para poder ter produtividade e saber, né, como usar essas tecnologias. A gente vai ter um episódio só sobre influenciadores virtuais. Realmente esse negócio é um negócio que tá tendência pegando, fortíssima, né? Temos aí Ludo, Magalu, Baianinho, né? Já tem um monte aí. Um episódio só sobre neuromarketing. Se é um negócio que fascina a gente vai trazer um episódio só sobre isso. Real-time marketing, data-driven marketing, blockchain, criptos e marketing, ESG, dada a importância desse assunto. E o nosso último episódio, não necessariamente nessa ordem, tá? Everywhere Commerce. Por que Everywhere Commerce, Marta? Porque conforme a gente vai tendo as tecnologias em tudo quanto é lugar, a gente falou de IoT, né? E a gente vai tendo tecnologias na gente, no relógio, wearables, né? Qualquer lugar, em vez de você ter que fazer checkouts, aquilo que eu falei, a gente vai de um mundo que tinha blocos, eu passava ali, pegava um produto, passo no caixa, levo para casa, eu posso, conforme eu vou andando e consumindo, pegar partes disso e pagando. Então, por exemplo, a gente vai pegar um transporte, você paga na hora que você está, sem ter que fazer nada. Entrou, saiu, já foi. Você pegou um produto, entrou, saiu, pagou. Você, no caso de um carro, imagina que em vez de entrar em 3, a gente entrou em 4, ou entrou em 5 e fez um compartilhado. Ele já calcula a porcentagem pagando. Então, é everywhere e on demand e o tempo todo. Aí é legal a gente falar sobre isso, porque veja como está integrado com o blockchain. Tudo isso está integrado, né? Um dos problemas que a gente tem hoje é spam, né? Então, mesmo com as leis, LGPD, etc., a gente ainda tem problema de spam. Imagina que você cobrasse 0,00001 centavo, né? Na realidade de real, 0,000001 de real para cada e-mail enviado. Para nós, seres aqui que enviam a quantidade legal de e-mails, isso é nada, dá R$1 por mês. Mas se você pega o pessoal que manda lotes gigantescos, começa a ficar caro, porque você cobra por envio. Então, o que passa a ser legal é que as pessoas começam a, conforme consumir, você não precisa calcular blocos para que todo mundo pague igual. Quem consome menos consegue pagar menos, quem consome mais consegue pagar mais. A gente equilibra isso e pode inibir comportamentos que não são adequados, como o caso de spam, que é completamente errado. Então tem tanta possibilidade de coisas que a gente pode fazer com a integração do blockchain, com as moedas digitais, com a fragmentação que ela dá, com o pre-contrato, que pode ser automático também. Ou seja, o tempo todo você está consumindo, né? Eu brinco que viver é transação. Estou transacionando com o ar, estou transacionando com as pessoas. A gente passa para um outro patamar. E o Everywhere Commerce acho que tem a ver também, né? Que a gente vai trazer esse assunto, né? Com as possibilidades de e-commerce. Social commerce, C-commerce, que é o de e-commerce conversacional, né? O próprio e-commerce em si, entre outras modalidades de e-commerce e o que você está falando aí, né? Legal, Live gente. commerce. Estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio. Estamos aqui ao final do nosso primeiro episódio. Temos aqui algumas indicações de livros, olha aí, Sonoplastia, estamos concluindo com sucesso. Para não falhar na nossa programação, a gente precisa fazer uma indicação de livro, né? Mas a gente tem que fazer o quê? Tem, não. Parte na era digital, né? Lógico, o Unbound do Kiso, o de comunidades, que o Kalil não trouxe, o Trends, que é o que a gente está falando aqui, que é o que dá, né, todo o tom desse nosso papo aqui hoje. Então, já tem, hoje a gente indicou um, tá, gente? Exatamente. Hoje você que tá vendo a gente, hoje é jabá, né? Não tem como. Tem que ser os nossos livros, mas nos próximos episódios a gente vai ter indicações de livros. E a gente ama os nossos livros, tá? Então, só pra gente dizer. Muito bom. Temos takeaway? Temos takeaway. Bem rapidinho a gente tem. A gente falou hoje sobre por que esse programa existe,
quais são as principais tendências do futuro do marketing que deram origem ao livro Trends Marketing na Era Digital, Futuro do Marketing. Falamos que se você estiver com a gente durante os 20 episódios ou nesse primeiro, se você marcar a gente com o insight que você teve de algumas das coisas que a gente falou aqui, você recebe um livro. Os 40 primeiros vão receber o código para resgatar um livro na Amazon, né, do Marketing Trends. Falamos sobre os episódios, a estrutura dos episódios. Então, lembrando, todo episódio vai ter mitos, vai ter o que é aquela tendência, o que ela impacta, oportunidades, estratégia, ameaças para tomar cuidado, vai ter cases, vai ter séries ou filmes falando sobre aquilo, livro, referências e o takeaway que a gente fez agora. Então, é isso. O próximo episódio é metaverso. Vamos bater um papo sobre isso. A gente espera vocês lá. Palmas. É isso aí. Obrigado pela audiência. Valeu, Calil. Valeu, Marta. Valeu, e até o próximo episódio. Até lá. #tamo junto, pessoal. Bora lá.